Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos 3 manifestações da Palavra de Deus na nossa vida. Jesus é a Palavra, Ele é o Verbo encarnado. Por isso que, se nós olharmos bem o Evangelho de hoje, nós vamos contemplar esse Verbo encarnado realizando sinais. E assim nós percebemos, quando nós olhamos o texto sagrado, vai dizer que Jesus saiu de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. E nessa caminhada trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade. Ou seja, esse homem, em algum momento da sua vida, escutava, mas ficou surdo, porque ele sabia falar. A pessoa, para saber falar, ela precisou primeiro ter escutado alguém falando para aprender a imitar aquelas palavras. Por isso que nós vemos aqui algo bem essencial na nossa vida. Nós aprendemos a falar, mas em um determinado momento da nossa vida, nós nos tornamos mudos. Porque muitas vezes nós sabemos falar, mas não temos convicção suficiente para falar daquilo que a gente experimentou ou daquilo que nós conhecemos. Por isso que nós precisamos dessa ajuda da própria palavra, que é o Cristo, que vem na nossa vida e realiza essas manifestações. Veja que no Evangelho de hoje, quando Jesus Cristo vai curar esse homem, Jesus ele tem 3 atitudes. A primeira é tocar os ouvidos desse homem com seus dedos. Depois ele vai cuspir saliva e tocar a língua daquele homem. E por fim, Jesus Cristo diz Efatá, que quer dizer abra-te. Veja que essas 3 manifestações da Palavra de Deus na nossa vida, elas são consequentes também. Porque na medida em que nós vamos nos abrindo a esta palavra, ao próprio Cristo, nós vamos tendo ou permitindo com que essa palavra se manifeste através de nós. Por isso que o primeiro sinal é quando Jesus Cristo toca com um dedo. Veja que a mão é o sinal da vontade. A mão é o instrumento onde nós realizamos os trabalhos, as obras. Por isso que quando Jesus toca com o seu dedo nos ouvidos desse homem, isso significa que é a palavra, é a vontade de Deus tocando os nossos ouvidos. Porque primeiro nós precisamos aprender a escutar. Porque muitas vezes nós não sabemos falar bem daquilo que nós temos, que nós cremos ou temos convicção, porque nós não escutamos. Não paramos para escutar aqueles que sabem mais do que nós,
para que nós possamos aprender, porque o aprendizado vem através da escuta. Por isso que nós precisamos escutar mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando nós lemos e meditamos a palavra de Deus, ela toca nos nossos ouvidos. Quando nós escutamos a pregação, ela toca os nossos ouvidos, ela entra pelos nossos ouvidos e toca a nossa vida interior. Por isso que essa é a primeira manifestação da palavra de Deus. Quando nós dedicamos tempo a ela, ela abre os nossos ouvidos, não só para escutar aquele ensinamento, mas para escutar os mistérios do próprio Deus para a nossa vida. Depois desse ouvir a palavra, nós temos uma outra manifestação, porque veja que Jesus Cristo, ele vai cuspir e com a saliva vai tocar a língua daquele homem. A língua é o instrumento da fala, mas para que nós possamos realmente falar com convicção, falar com segurança, falar daquilo que Deus quer, nós precisamos aprender a ser movidos pela graça divina. E aqui nós vemos a saliva. Se nós pegarmos o termo cuspir, nós vamos ver que no cuspir há uma saliva e há uma impulsão de ar, que são duas manifestações, porque pela boca sai o sopro de vida do próprio Deus. Então a saliva e o ar, a água e o ar simbolizam a obra da graça divina, esse sopro do Espírito que o próprio Cristo sopra sobre nós, que a palavra sopra sobre nós. A palavra, ela tem poder de soprar o Espírito em nós e tocar a nossa língua, para que a nossa língua, os nossos lábios, como o profeta Isaías assim pediu, nossos lábios, a nossa língua seja purificada, para que nós possamos falar das coisas de Deus, das obras de Deus, dos mistérios do próprio Deus. E por fim, nós temos a terceira manifestação, que é o efatá, que significa abre-te. Jesus, ele, depois de nos curar dos nossos ouvidos e da nossa fala, ele nos chama a nos abrir. Abrir significa abrir ao novo, abrir-se ao mundo que precisa de salvação, sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, para ser instrumento de salvação para os outros. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que quando Jesus Cristo diz abre-te, aqui significa justamente isso, abrir-nos a essa grande missão de Deus, que é a salvação da humanidade, para que nós possamos nos tornar corresponsáveis por essa mesma salvação. E assim nós vamos permitindo com que a obra de Deus aconteça em nós, se manifeste através de nós, e nós possamos ser e continuar sendo esses instrumentos de salvação para todos aqueles que nós encontramos. Essas são as três manifestações daquilo que é a palavra de Deus na nossa própria vida. E se assim nós vivermos, muitos outros reconhecerão que nós fazemos, assim como Cristo, que nós também fazemos todas as coisas de forma boa, porque nós não buscamos o nosso próprio bem, mas buscamos o bem comum, o bem de todos, a salvação da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.